Boa noite, mais uma vez aqui na TV Marília, o Espaço de Saúde, o programa Saúde Marília, acontecendo ao vivo às segundas-feiras aqui na TV Marília e a reprise dentro da grade da TV Marília. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do nosso programa, anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Discutimos saúde com ética, profundidade na discussão e responsabilidade no tema. A produção separou para essa noite o tema infarto agudo do miocárdio. O infarto do miocárdio se dá quando o suprimento de sangue a uma parte do músculo cardíaco é reduzido ou cortado totalmente. Isso acontece quando uma artéria coronária está contraída ou obstruída, parcial ou totalmente. Com a supressão total ou parcial da oferta de sangue ao músculo cardíaco, o coração sofre uma injúria irreversível, o que pode levar à morte súbita, morte tardia ou insuficiência cardíaca, com consequências desde severas limitações da atividade física até a completa recuperação. Para a discussão do tema infarto agudo do miocárdio, o Saúde Marília convidou nessa noite o doutor Wesley Ferraz da Silveira, médico do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Unimar. Doutor Wesley, mais uma vez, prazer tê-lo aqui conosco no Saúde Marília. E já perguntamos inicialmente, então, a definição de infarto agudo do miocárdio. Boa noite. Boa noite, Milton. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no seu programa e de principalmente poder falar sobre esse tema de grande importância dentro da medicina brasileira, dentro da população brasileira. O tema infarto agudo do miocárdio é o que é o infarto. Como você já mesmo disse, é quando ocorre uma oclusão da artéria coronária, a artéria que leva o sangue para o coração. Então, o coração tem várias artérias, né, que levam o sangue para o próprio músculo cardíaco. Essas artérias, quando obstruídas, quando elas são entupidas totalmente, é o que chamamos de infarto agudo do miocárdio. Que significa o quê? Que há uma interrupção do fluxo sanguíneo para determinada região, dependendo da onde ocorreu essa oclusão, e as consequências que podem dar essa oclusão dependem basicamente da massa muscular em que essa artéria era responsável pela irrigação. Então, quando nós temos uma oclusão bem proximal, bem no início das artérias, você tem um infarto maior. Quando você tem uma oclusão mais distal, você tem um infarto menor. Queríamos lembrar uma coisa. A evolução do infarto não depende só da massa muscular, da quantidade de células que são mortas, que são necrosadas nesse evento. Também depende do que nós chamamos a irrigação do sistema de condução elétrico do coração, o que pode levar a arritmias e, consequentemente, morte súbita nos pacientes que são acometidos pelo infarto. Como que ocorre, então, o infarto? O infarto, ele se origina do crescimento de uma placa de aterosclerose dentro do vaso. Essa placa pode ter menos gordura ou mais gordura, que nós chamamos de placa mole ou de placa fibrótica ou até calcificada. E essa placa tem uma membrana que cobre essa placa, que pode ser mais fina ou pode ser mais resistente. E o infarto ocorre quando a ruptura rasga essa placa e expõe os elementos desta placa, de gordura, as células, e ocorre o que nós chamamos de trombose do vaso. Os elementos expostos dessa placa atraem plaquetas, principalmente plaquetas
são elementos do sangue responsáveis pela coagulação. Então, isso ocorre pela ruptura da placa. Dr. Wesley, quais são os fatores de risco? Quais são as doenças ou condições ou hábitos de vida que levam uma pessoa a ter um infarto agudo do miocárdio? Os que nós já conhecemos, né, Milton? Então, aqueles fatores de risco que propiciam o aparecimento da placa aterosclerótica, da doença aterosclerótica, como hipertensão, dislipidemias, diabetes, o tabagismo, a obesidade, o estresse, a história familiar. Então, esses fatores de risco que levam à formação da placa aterosclerótica são os responsáveis, no final das contas, para a evolução de um infarto agudo do miocárdio. Hoje em dia, tem se dado muita atenção em alguns fatores como diabetes, o tabagismo e o estresse. O estresse, nós tivemos uma publicação agora de 2005 de um estudo muito grande, o Interheart, e ele mostrou que o papel do estresse é muito importante no desencadeamento do infarto agudo do miocárdio. Ou seja, pacientes que já tenham placas de aterosclerose na sua circulação coronária e que por algum motivo passam um estresse muito grande. Isso foram examinados 25 mil pacientes em que se constatou que 25% dos eventos de infarto agudo do miocárdio são desencadeados ou são precedidos de um estresse, ou familiar, ou no trabalho, ou coisa parecida. Então, o que causa o infarto? O que causa o infarto é a aterosclerose, e a aterosclerose é causada pelos fatores de riscos não controlados. Dr. Wesley, o diagnóstico de alguém que esteja tendo infarto agudo do miocárdio é a história clínica e ainda a presença de exames laboratoriais e o eletrocardiograma? Isso, seriam esses três fatores que fazem o diagnóstico do infarto. O diagnóstico clínico, ou seja, da sintomatologia do paciente, na maioria das vezes é muito sugestivo. É o paciente que tem uma dor, geralmente a gente chama retroesternal, que fica atrás do externo, que pode se irradiar por um membro, para o outro membro, para o queixo, para um braço, para o outro braço, mas que às vezes esses sintomas eles se confundem com outros tipos de patologias do trato gastrointestinal, até pacientes, alguns deles podem até referir um sintoma muito frustro, como uma dor no queixo, mas na maioria das vezes esses sintomas são de dor, que a gente chama opressiva, uma sensação de morte iminente, normalmente acompanhada por uma sudorese fria, um mal-estar, né? Mas a gente tem que lembrar que esses sintomas podem não ser exatamente assim. Muitos pacientes têm o que a gente chama equivalente anginoso. Pacientes que não têm esse quadro típico, que têm uma falta de ar, uma dispneia, e que pode ser um sinal de isquemia miocárdica. O outro método da gente fazer o diagnóstico do infarto é realmente o eletrocardiograma. Você tendo um quadro clínico sugestivo, a sintomatologia é sugestiva, e um eletro alterado, que a gente chama de supradesnivelamento do segmento ST, você já está num bom caminho para o diagnóstico do infarto. Você praticamente já fez esse diagnóstico do infarto. Uma outra forma da gente fazer o diagnóstico seria através do laboratório, através de umas medidas de algumas enzimas que mostram necrose cardíaca, que mostram a morte da célula miocárdica.
Então tem vários tipos de enzimas, umas mais tardias, outras que sobem mais precocemente, como a CKMB, como a troponina, a mioglobina e etc. Então, se você tiver essa tríade, esses três dados, a clínica, o eletro e a enzima, você está com o diagnóstico de certeza do infarto agudo. 50% das pessoas que morrem de um infarto o fazem nas primeiras horas e não chegam a receber assistência médica. Isso é verdade? Isso é. Na verdade, 40% das pessoas que têm um infarto não chegam ao hospital. Elas não chegam porque tem morte súbita. Essa morte súbita, normalmente, é dada por arritmias. E arritmias muito graves, que a gente chama de fibrilação ventricular, em que o coração não bate, mas ele fibrila, ele treme e não há a gente chama fração de ejeção do sangue eficiente. Então o paciente desmaia e acaba falecendo. 40% não chegam no hospital. 10% vão fatalmente morrer no primeiro ano, apesar de todo o tratamento em que a gente dispõe hoje na atualidade. Então, Milton, é uma doença muito grave, é uma doença que mata 50% em um ano. É uma doença muito grave. A estatística realmente mostra isso. Apesar de toda a evolução do tratamento que teve o infarto agudo nos últimos anos, porque antes, na década de 50, de 60, o infarto agudo tinha uma mortalidade maior, porque eles tinham tratamento ineficiente. A partir do momento em que se colocou esses pacientes numa unidade de terapia intensiva, o surgimento de novos medicamentos para tratamento do infarto, o surgimento da angioplastia coronária, o índice de mortalidade hospitalar diminuiu muito. Mas ainda nós estamos nesse dilema, quer dizer, os pacientes, uma boa porcentagem deles não chegam ao hospital. É isso que a gente tem que, nos próximos anos, a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito nesse aspecto para que os pacientes cheguem ao hospital. Nós temos que lembrar também, Milton, que existe o infarto sem dor, aquilo que eu falei. Muitos pacientes acham que não estão tendo infarto, ou apenas têm uma sintomatologia muito fraca, eles não dão a importância que deveria dar nos seus sintomas. Isso é uma causa em que eles não chegam no hospital, ou quando chegam, já chegam com muitas horas ou com muitos dias de infarto. O outro fator também é que, às vezes, dependendo da sintomatologia muito frustra que eles têm, não é feito o diagnóstico, porque não tem uma alteração do eletro, não tem uma alteração dos sintomas muito nítida, e os pacientes perdem a chance do seu tratamento efetivo. Tá? Os pacientes idosos com insuficiência renal e que já têm uma insuficiência cardíaca prévia, eles têm, o diabético, que você já comentou, a sua neuropatia, tem uma evolução pior na maneira que acontece o infarto nas primeiras horas? Milton, depende muito, como eu disse, da anatomia coronária e de qual vaso e em que local ele está ocluído. Então, você pega, às vezes, pacientes com infarto de coronária, por exemplo, direita, muito pequena, com grandes repercussões, tanto da parte hemodinâmica quanto da parte de ritmo. Pacientes com infarto de coronária direita, às vezes fazem infarto de ventrículo direito, tá? Então,
e a evolução de cada um é muito individual. Normalmente, os pacientes mais jovens, isso estatisticamente, eles tendem a ter um infarto mais severo. Isso pode ser pelo desenvolvimento de circulação colateral. Nós sabemos que nós já nascemos com a circulação colateral. E essa circulação ela abre de acordo com a isquemia, de acordo com a necessidade da oferta de sangue para esses tecidos isquêmicos. A não abertura dessa circulação colateral leva a um quadro de infarto mais grave. Quando o paciente, essa semana mesmo nós fizemos um caso, Milton, o paciente com uma dor discreta, uma dor atípica, com o eletro ligeiramente alterado e tinha uma coronária direita fechada, uma enorme de uma coronária direita. Porém, ele tinha uma circulação colateral exuberante. Então, a circulação colateral é uma maneira de proteção dos pacientes infartados. O que a gente pode dizer dos pacientes diabéticos é que normalmente esses pacientes eles evoluem normalmente com múltiplas lesões. São pacientes multiarteriais, tá? que desenvolvem uma circulação normalmente mais exuberante. Então, o quadro clínico da evolução do infarto de cada pessoa é muito individual, tá? Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema infarto agudo do miocárdio com a presença do Dr. Wesley Ferraz da Silveira, médico do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Unimar. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo o tema infarto agudo do miocárdio com a presença do Dr. Wesley Ferraz da Silveira, médico do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Universitário. Nesse último bloco, agora o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Dr. Wesley, qual o estado de tratamento atual do infarto? Bom, Milton, o infarto agudo pode ser tratado de duas formas. Primeiro, através de trombolíticos, de fibrinolíticos, né? E segundo, por angioplastia coronária. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre a evolução do infarto, do tratamento da evolução do infarto nesses últimos anos. Então, como eu disse no primeiro bloco, através de 1970 para cá, quando se colocaram os pacientes numa unidade de terapia intensiva, se deu AS, vasodilatador, a vinda de trombolíticos e a vinda de angioplastia coronária, o índice de mortalidade tanto hospitalar como da mortalidade após o infarto, após um ano de evolução, diminuiu muito. Hoje, o que se faz? Eu acho que tudo depende de onde você está. Se você estiver no fim do Mato Grosso, se você estiver pescando, se você estiver numa cidade pequena, longe de um centro de tratamento mais avançado, você pode partir para o uso de trombolítico. Hoje, o trombolítico mais usado no Brasil é a streptokinase. Basicamente, nós temos 4 tipos de trombolítico. A streptokinase, o RTPA, tem o TPA e tem o TNK. Mas, devido basicamente a um problema de custo no nosso país, a streptokinase ela está razoavelmente bastante difundida no nosso meio, com um custo razoável, um custo
bastante aceitável. Então, se o paciente estiver longe de um centro de tratamento com angioplastia, o tratamento de escolha seria realmente o trombolítico. Além do AES, do vasodilatador, de UTI, de oxigênio, de sedação, de analgésicos para tirar dor. Quando o paciente se encontra num centro como Marília, por exemplo, ou muito próximo de Marília, nossas cidades vizinhas aqui, o tratamento de escolha é o tratamento por angioplastia coronária. Dependendo do tempo de encaminhamento, do tempo que vai levar esse paciente para chegar ao centro de hemodinâmica, à sala de hemodinâmica, você pode encaminhar ele diretamente para a angioplastia. Por exemplo, um paciente de Vera Cruz, de Pompeia, de Garça, de Assis, nós temos recebido vários pacientes para angioplastia primária, que a gente chama, sem o uso de trombolítico. Uma outra opção seria a angioplastia de resgate, aquela em que se fez o trombolítico e a artéria não abriu. Porque nós sabemos que o índice de abertura da artéria com o uso de trombolítico é em torno de 70%. E nós sabemos que com angioplastia é em torno de 98%, 95% a 98% de patência da artéria, que você consegue abrir a artéria, restabelecer o fluxo sanguíneo para o coração. Então, qual que é o estado atual, o que é o mais indicado hoje para o tratamento de infarto agudo do miocárdio? Sem dúvida nenhuma, a angioplastia primária. A não ser, isso que eu falei, que você esteja num centro mais distante. Hoje tem-se os materiais de angioplastia, a tecnologia tem evoluído muito. Com o aparecimento do stent na década de 90, que é aquela molinha que se coloca dentro da artéria, onde você esmaga a placa, onde você restabelece o fluxo sanguíneo dentro da artéria, hoje já se tem novos stents, que é uma molinha de aço inoxidável ou de outros materiais. Hoje nós temos o que nós chamamos de stent revestido. É um stent em que a malha dele vem revestida, vem impregnada com uma substância que a gente chama de antiproliferativa. É uma substância que dentro de um mês ela vai sendo liberada nessa artéria com o intuito de não haver o crescimento exagerado de células dentro desse stent e, consequentemente, não haver o reentupimento, que a gente chama de reestenose. Então, a evolução do tratamento do infarto tem sido muito grande nesses últimos anos. Doutor Wesley, nós sabemos que após o infarto agudo do miocárdio, 66% das pessoas não modificam o seu estilo de vida e as condições que levaram a ter o primeiro infarto, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, merecem a continuação do tratamento. Nós percebemos que uma alta percentagem não segue modificação do estilo de vida. Esses dados são verdadeiros? Esses dados são verdadeiros. Para você ter uma ideia, eu li outro dia um trabalho nos Estados Unidos, existe, por exemplo, o paciente hipertenso, por exemplo. O paciente hipertenso, depois que você entra com a medicação antihipertensiva, existe uma aderência ao tratamento de 50% nos Estados Unidos. Eu não sei esse dado aqui no Brasil. E isso acontece também com as outras patologias. Dislipidemia, o paciente que fuma, normalmente ele não para de fumar. O paciente diabético não, o paciente diabético ele já tem uma aderência ao tratamento muito maior, porque ele sabe que as consequências do não tratamento da diabetes são muito catastróficas, né? Mas realmente isso é um problema muito sério. Você trata do paciente cardiopata, você trata do paciente infartado, só que ele muitas vezes não cumpre
com a parte dele, que é a mudança de estilo de vida. Parar de fumar, cuidar da diabetes, cuidar da hipertensão, fazer caminhadas, perder peso e principalmente o estresse, né? O estresse hoje em dia é muito difícil da gente diminuir o estresse dependendo do tipo de trabalho que a pessoa tenha, ele vai ter que modificar totalmente o trabalho dele. Então isso realmente é uma verdade. Doutor Wesley, o serviço de hemodinâmica do Hospital Universitário já completou um ano do seu estabelecimento. Sim. Aqui em Marília, há um ano desde a sua criação. O que representou e vai representar o serviço de hemodinâmica Hospital Unimar para o futuro, para a cidade de Marília? Milton, completou um ano agora de existência. Esse serviço trouxe para Marília mais uma opção dentro da cardiologia, dentro do tratamento das doenças cardiológicas. Realmente, para Marília e para os pacientes terem um serviço de qualidade num hospital de excelência, isso traz para Marília uma grande vantagem sobre as outras cidades. O que nós podemos falar é que basicamente lá o serviço ele funciona 24 horas por dia, justamente para atender os pacientes infartados, tá? E nós temos lá no hospital uma equipe de cardiologistas 24 horas também, que permanecem no hospital 24 horas. E provavelmente existe um projeto agora do hospital em fazer um pronto-socorro de cardiologia. Não tem ainda uma data específica para a sua inauguração, mas provavelmente em meados de outubro ou começo de novembro já esteja em funcionamento. O que vem também a melhorar mais ainda o atendimento do paciente cardiológico, porque ele vai ser atendido especificamente por um médico cardiologista. Saúde Marília está chegando ao seu final e nós deixamos o Dr. Wesley para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema infarto agudo do miocárdio. Eu acho que foi muito bom nós estarmos conversando sobre o infarto e eu espero que a população tenha entendido um pouco mais sobre ele, sobre a gravidade do que é essa patologia e que tente, de hoje em diante, buscar mais para tentar saber se realmente está tendo um infarto, se realmente está tendo uma angina e que procure o seu médico cardiologista o mais rápido possível. Porque nós sabemos que o infarto agudo, o segredo do tratamento dele é tempo. Quanto menos tempo o paciente for atendido, mais sucesso vai ter e menos são as consequências que esse infarto pode trazer. Então, eu espero ter trazido alguma contribuição para isso. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema infarto agudo do miocárdio com a presença do Dr. Wesley Ferraz da Silveira, médico do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Universitário. Temas e sugestões podem ser enviados para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar a sua qualidade de vida. Boa noite.